Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a biotecnologia e a engenharia genética. O termo biotecnologia, ele resulta da união de bio, que significa vida, técnico, técnicas e logos, estudo. Assim, a biotecnologia é a área de estudo das técnicas que utilizam seres vivos para a obtenção de produtos do interesse humano. Essas técnicas, elas resultam na modificação de seres vivos com determinadas finalidades. Mais à frente a gente vai estar estudando os OGMs, os transgênicos e o projeto Genoma e Clonagem. A utilização de micro-organismos na produção de alimentos é um exemplo mais antigo de biotecnologia. A levedura que transforma a massa da farinha em pão e as bactérias que produzem vinho o vinagre a partir de frutas são alguns exemplos de técnicas muito antigas que utilizam desses seres vivos. A agricultura e a pecuária foram as primeiras atividades humanas a utilizarem a biotecnologia na seleção artificial de espécies e indivíduos para cultivo e para a criação dos organismos. Ao selecionar sementes dos frutos mais doces ou, por exemplo, o boi mais forte para a reprodução, o ser humano acaba promovendo o melhoramento genético, escolhendo dentre diversos fenótipos aqueles que suprem os seus objetivos, aquelas características que eles acham necessário. Depois de muitas gerações de cruzamento controlado, pode obter variedades dentro de uma espécie que certamente não existiriam naturalmente. É o caso de muitas plantas que nós consumimos. Os seus parentes selvagens geralmente não possuem folhas ou frutos tão grandes e vistosos. Atualmente, além da seleção por meio do cruzamento, o ser humano ele consegue modificar também as características de um indivíduo, alterando diretamente seus genes. Essas modificações produzidas em laboratório podem estar gerando indivíduos com fenótipos diferentes, portanto, características que interessam ao ser humano. O conjunto dessas técnicas que permitem a manipulação dos genes e a alteração desses seres vivos, ela é chamada de engenharia genética. Aqui nessa tabela, a gente pode mais ou menos ter uma noção de como ocorreu alguns processos que são considerados como o marco da biologia. O processo de fermentação para alimentação, depois a questão das leis de Mendel, 1866, em 1909, a primeira vez em que o termo gene foi utilizado. Em 1953, a estrutura do DNA foi descrita. Em 1966, desvendando o código genético. Em 1972, a tecnologia do DNA recombinante. Em 75, a técnica para sequenciamento do DNA. Em 75, também a tecnologia para clonagem genética e a primeira bactéria produtor de hormônio humano. Em 76, a primeira bactéria a produzir insulina. Em 79, é desenvolvida a vacina contra a hepatite B. Em 80, o primeiro animal rato transgênico. Em 83, a primeira planta transgênica. Em 85, a tecnologia da reação em cadeia da polimerase. Em 87, a tecnologia da edição genética. Em 90, tecnologia para terapia genética em humanos. Em 96, a primeira nanopartícula de DNA. Em 97, a clonagem da ovelha Dolly. Em 98, a tecnologia do RNA interferente. Em 2000, o sequenciamento do genoma humano e o primeiro sistema gênico sintético de bactérias. Em 2004, a primeira planta editada geneticamente usando técnicas precisas de edição. Em 2007, mecanismos de CRISPR. E em 2013, aplicado a células humanas de ratos, peixes e plantas esse mecanismo. Ou seja, pessoal, isso aqui é mais para mostrar para vocês que é uma tecnologia muito recente, que há pouco mais de 35 anos que a gente teve uma evolução muito grande com esses marcos da biotecnologia, que hoje em dia atuam em todos os campos, não somente na agronomia, não somente na veterinária, mas na saúde, na genética em si.
Aqui a gente vai estar falando um pouquinho de organismos geneticamente modificados, os AGMs. Aqui a gente tem uma tabela de comparação entre a seleção artificial versus a transgenia. Na seleção artificial de organismos contendo características de interesse e seleção de genes específicos de interesse. O AGM surge aleatoriamente como surgimento de determinadas mutações na seleção artificial, e na transgenia eles surgem a partir da intenção do manipulador de selecionar fenótipos. Na seleção artificial é pouco eficiente, pode levar muito tempo para acontecer e com possibilidades limitadas, e já na transgenia é mais eficiente, pode selecionar várias características, inclusive de diferentes espécies. Os organismos geneticamente modificados ou transgênicos, eles são os que possuem em seu material genético fragmentos do DNA ou genes de indivíduos de outra espécie. Essa manipulação genética, ela depende de algumas enzimas obtidas em bactérias, que elas vão ser capazes de cortar a sequência do DNA, gerando fragmentos. Nas bactérias, essas enzimas exercem um importante papel na defesa dos fragmentos de DNA de vírus que as parasitam. Elas são conhecidas como enzimas de restrição. Elas são utilizadas no laboratório de biologia molecular para isolar e obter genes de interesse. Além das enzimas de restrição, existem as enzimas DNA ligases, que promovem a união entre fragmentos do DNA, unindo o gene de interesse no material genético de outra célula. Essa troca de genes pode ocorrer até entre células de indivíduos de espécies diferentes, pois o código genético ele é constituído de sequências de nucleotídeos, no caso A, T, C e G, que é o mesmo para todos os seres vivos. O material genético que recebe genes provenientes de outros organismos é chamado de DNA recombinante. Quando esse DNA recombinante ele é inserido num ser vivo, como uma bactéria ou planta ou animal, dizemos que o organismo é geneticamente modificado ou transgênico. São exemplos de transgênicos, bactérias modificadas em laboratório que sintetizam insulina humana, utilizada sob orientação médica como tratamento de um tipo de diabetes. Muitas plantas transgênicas têm sido produzidas para criar variedades resistentes a pragas, adiadas ou aplicação de pesticidas na lavoura, para citar apenas algumas características para que vocês possam entender. As técnicas de produção de organismos transgênicos, elas são variadas e dependem de outros fatores do ser vivo modificado. Na transformação de células animais e vegetais, muitas técnicas utilizam micro-organismos como vírus e bactérias para introduzir os genes de interesse do DNA dessas células. Ao inserir seu próprio gene na célula hospedeira, o vírus ou a bactéria, ela parasita, insere também um gene de interesse. Quando as células modificadas realizam a síntese proteica, os genes introduzidos eles codificam a produção de proteínas que a célula hospedeira normalmente não produziria. O tema dos transgênicos ele tem sido discutido não só entre cientistas, mas por toda a sociedade. A utilização de organismos modificamente de transgênicos na alimentação de animais e de pessoas gera algumas polêmicas. Alguns pesquisadores que são envolvidos na produção dos alimentos transgênicos garantem que há uma série exaustiva de testes antes desses alimentos serem liberados para o consumo, que tornaria seguros. Outros aspectos, porém, entram na discussão como questões políticas, econômicas e ambientais. Hoje em dia é difícil a gente ter algum alimento que realmente não seja transgênico. Se a gente verificar qualquer embalagem que a gente encontra no supermercado que tenha o triângulo em amarelo com a letra T no meio, significa que é um alimento transgênico. A gente pode ver um exemplo aqui à direita dos filhotes de camundongo que foram expostos à iluminação especial. Os camundongos verdes são os transgênicos.
expressam uma proteína fluorescente natural de uma espécie de água-viva. Eles medem cerca de 7 centímetros de comprimento. Aqui a gente tem os passos a passos da identificação e isolamento, que é uma característica reconhecida como muito importante para a planta que é identificada. Depois seleciona-se o gene ou genes responsáveis pela expressão dessa característica, ou seja, a gente seleciona a planta de interesse. A transformação é a inserção do gene de interesse no genoma da planta a ser transformada. Ali tem um exemplo da biobalística, que são pequenas esferas de ouro ou tungstênio contendo material genético que são disparadas em direção ao tecido do organismo. Os genes de interesse chegam ao núcleo celular e é integrado ao genoma da célula vegetal. E outra maneira é pela Agrobacterium tumefaciens, a bactéria de solo que transfere parte do seu DNA para o vegetal. Une-se a esse micro-organismo como vetor, inserindo na bactéria o gene de interesse e colocando-a em contato com as células vegetais. Depois a parte da seleção, que é a identificação das células que receberam o gene de interesse. Para isso, as células vegetais são avaliadas em condições de cultivo. Depois de já ter selecionado as que realmente sofreram a modificação, ocorre a regeneração, que é a obtenção da planta completa a partir das células vegetais transformadas. Esse processo é realizado cultivando os fragmentos de tecido vegetal modificado. E depois ocorrem os testes de biossegurança, que durante todo o processo de desenvolvimento de uma planta transgênica são realizados testes de biossegurança em laboratório, em casas de vegetação e em campos experimentais, sempre em condições controladas. São também realizados testes para avaliar a segurança da planta transgênica para a saúde humana, animal e para o meio ambiente. Aqui em cima também é o mesmo exemplo da questão do que pode ser feito tanto por biobalística quanto pelo Agrobacterium tumefaciens. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho do projeto Genoma. Chama-se genoma o conjunto de todos os genes encontrados nas células de um organismo. O genoma de um ser vivo é, na verdade, a sequência de nucleotídeos encontrados nas células de DNA e encontradas em células somáticas. Cada molécula de DNA ela corresponde a um cromossomo, localizado no núcleo da célula. Em 1999, cientistas de todo o mundo, trabalhando em parceria, já haviam concluído o sequenciamento de mais de 20 genomas, como o de algumas espécies de bactérias, de um verme nematóide e também das moscas das frutas Drosophila. Sequenciar o genoma significa obter a sequência linear dos nucleotídeos do DNA que compõem cada cromossomo de uma determinada espécie. Uma única molécula de DNA pode apresentar centenas de milhões de pares de bases. No ano de 2000, uma espécie de cientistas brasileiros conclui o sequenciamento do genoma de bactérias da espécie Xylella fastidiosa, parasita de células vegetais que causam a doença conhecida como amarelinho, uma praga em plantações de laranjeiras. Esse resultado teve repercussão mundial. Com o reconhecimento do genoma dessas bactérias, pretende-se descobrir maneiras de acabar com a praga usando a engenharia genética, diminuindo o uso de pesticidas e o prejuízo com as perdas do cultivo da laranja. Então, como a gente pode verificar aqui na imagem esquerda, essa é a doença chamada amarelinho, e a partir do sequenciamento do genoma, espera-se desenvolver tecnologias para o combate dessa praga. Outra detalhe também que não está no slide, mas pode ser citado, com relação à mosca da frutas, a Drosophila, já é possível hoje, com o sequenciamento genético dela, a gente conseguir criar moscas estéreis, ou seja, a fêmea ela é criada em laboratório, é solta em pomares e com o acasalamento
acaba criando novos indivíduos que são estéreis e que não prejudicam a questão da fruta, porque a mosca ela possui um ovo opositor, que à medida que ela coloca ovos dentro do fruto, por exemplo, da macieira, ela acaba fazendo o estrago na fruta pelo fato de inserir o ovo opositor, mas o maior estrago seria a questão do desenvolvimento das larvas na fruta que se alimentam do próprio fruto. Isso já é possível o combate devido a essa criação da mosca da fruta estéril. Em 1990, teve o início do projeto Genoma Humano, que contou com o apoio de instituições públicas e particulares de vários países, inclusive do Brasil. Estima-se que 23 pares de cromossomos do ser humano apresentasse mais de 100 mil genes. Até então, era conhecido pouco mais de 4.500 genes humanos. O principal desafio era distinguir nas longas sequências de A, T, C, G os genes e sua localização. A enorme sequência de nucleotídeos do genoma humano foi finalmente publicada em fevereiro de 2001. O reconhecimento de genes levou a um resultado considerado surpreendente: cerca de 30 mil genes, número bem menor do que o esperado. Descobriu-se que cerca de 95% das sequências de nucleotídeos do DNA do ser humano não responde a genes, ou seja, essas sequências não codificam diretamente a síntese de proteínas. Na época, essa elevada porcentagem de DNA não codificante foi apelidada de DNA lixo. O termo, no entanto, não é adequado porque pode passar a impressão de que a maior parte do DNA humano não tem função. Estudos em biologia molecular buscam compreender a origem evolutiva dessas regiões do DNA e têm identificado importantes funções dessas sequências do genoma humano. Conhecer o genoma humano tem sido fundamental para entender a transmissão hereditária de diversas características, a interação de genes, a variabilidade de certos caracteres dentro da espécie humana e também questões de parentesco evolutivo entre as espécies. A gente vai estar falando um pouquinho da terapia gênica. O conhecimento do genoma humano e os avanços das técnicas para manipulação dos genes, eles têm permitido o desenvolvimento da terapia gênica, que consiste no tratamento de doenças por meio da tecnologia do DNA recombinante. Ela tem sido desenvolvida principalmente para doenças monogênicas, ou seja, causadas pela presença de um alelo de um único gene, e funciona pela introdução do alelo normal nas células e tecidos que manifestam a doença. Essa modificação ela é feita em laboratório, in vitro, e depois as células modificadas são novamente inseridas no indivíduo, que passam a expressar o fenótipo normal, ou seja, retirado o gene considerado doente, inserido o gene normal. As células que expressam o gene da doença e que não foram retiradas para a modificação são destruídas para não prejudicar o efeito da terapia. Existem diversas técnicas de terapia gênica, como a que utiliza vírus atenuados para introduzir o DNA recombinante nas células da pessoa, como a gente pode verificar na imagem à direita. As células são removidas do paciente no laboratório, os vírus são modificados para perderem a capacidade reprodutiva, o gene de interesse com os alelos normais são inseridos no material genético desse vírus, o vírus modificado ele é misturado à cultura de células do paciente e as infectam, e o DNA viral se incorpora ao DNA das células. As células recombinantes são inseridas no paciente. Existem diversas técnicas de terapia gênica, como as que utilizam esses vírus, mas também existe a vacina gênica, ou vacina do DNA. É mais uma promissora técnica em desenvolvimento. Estima-se que possa ser utilizada no combate de doenças infecciosas, como herpes, malária, AIDS e tuberculose. Uma equipe de cientistas brasileiros, desde 1990,
vem pesquisando ou aprimorando uma vacina gênica contra a tuberculose, capaz de prevenir o desenvolvimento da doença e também de tratá-la quando já está estabelecida. Para a produção dessa vacina, os cientistas retiram do agente causador da doença a bactéria conhecida como bacilo de Koch, fragmento do DNA que comanda a produção dos antígenos que induzem o sistema imunitário humano a produzir anticorpos contra esse agente. Esses fragmentos de material genético eles são inoculados no humano e incorporados por células do sistema imunitário, que passam a produzir anticorpos específicos. Ainda está em fase de testes. A vacina do DNA poderá ser tão ou mais eficiente que as vacinas convencionais, nas quais o próprio agente causador da doença, na forma inativa ou atenuada, é inoculado no sangue das pessoas. Além disso, as vacinas gênicas são duradouras, sem necessidade de dose de reforço. Aqui na imagem esquerda a gente tem um esquema dos cromossomos humanos, mapeados de acordo com a localização dos genes em cada um deles. Como exemplo, indicamos a localização aproximada do gene HBB, que condiciona a síntese da parte da molécula de hemoglobina. Quando a pessoa herda 2 alelos mutantes desse gene, a produção dessa hemoglobina é afetada, caracterizando a anemia falciforme. Aqui mais um exemplo da aplicação da terapia gênica e como funciona a terapia. As pesquisas utilizam o vírus para infectar os pacientes com genes saudáveis. O veículo, os cientistas escolhem um vírus para carregar para dentro do corpo um gene terapêutico. A mudança ela vai estar ocorrendo no laboratório. O material gênico do vírus ele é alterado para torná-lo inofensivo. E a união, que quando o gene saudável, chamado de terapêutico, é inserido na estrutura do vírus. A gente tem a aplicação direta, que é quando o vírus do gene terapêutico pode ser injetado diretamente no paciente ou no lugar-alvo do tratamento, como, por exemplo, os olhos. E a aplicação nas células, os cientistas preparam as células da medula do paciente com o vírus terapêutico e as inserem no corpo novamente. Aqui a gente vai estar falando agora sobre a clonagem. A clonagem ela pode ser entendida como a obtenção de indivíduos ou de estruturas idênticas ao que foi selecionado. A clonagem de indivíduos ela é feita normalmente por tecnologia de reprodução, processo bem diferente da clonagem de fragmentos de DNA, obtido por tecnologia da engenharia genética. No caso da clonagem de DNA, o objetivo é a produção de cópias idênticas em um determinado trecho do DNA especificamente selecionado. Esses trechos de DNA, uma vez implantados em organismos, eles vão estar se associando ao material genético do receptor, constituindo o DNA recombinante. Micro-organismos como bactérias são muito usados com tal finalidade. Com a reprodução dessas bactérias, obtém-se inúmeras cópias do material genético, todas idênticas, portanto, o DNA recombinante é o que se chama de clonagem do DNA, ou clonagem gênica. Essa tecnologia é utilizada na produção de organismos transgênicos, como a gente viu no slide anteriores. A obtenção de clones de indivíduos inteiros é um processo relativamente simples em plantas. É possível obter indivíduos idênticos a partir de um original, selecionando as células meristemáticas que mantêm características embrionárias mesmo na planta adulta. Essas células estão presentes em diversos órgãos da planta adulta, como nos ápices da raiz e a do caule e no cilindro vascular, como a gente pode verificar aqui no exemplo da clonagem da cenoura. Já em animais, a obtenção de clones pelo processo de reprodução não é procedimento recente. Após a fecundação do ovo, divide-se sucessivamente por mitose no processo inicial do desenvolvimento embrionário. Logo no início, quando ainda são poucas as células resultantes da mitose, é possível separá-las e implantá-las no útero de diferentes fêmeas. Essas células podem multiplicar-se e desenvolver-se, e assim serão gerados filhotes idênticos, os clones, verdadeiros irmãos gêmeos univetelinos. As primeiras
tentativas de clonagem em animais utilizando técnicas que acabamos de citar foram feitas em 1952, com células embrionárias de anfíbios. Os primeiros resultados positivos com a obtenção de girinos clonados foram alcançados na década de 1970. Atualmente tem sido possível a clonagem a partir de células de indivíduos adultos. A ovelha Dolly foi o primeiro caso de animal clonado dessa maneira. Uma célula somática foi retirada de uma ovelha adulta e seu núcleo foi implantado em um óvulo produzido por uma fêmea, do qual foi retirado o material genético. Esse óvulo, contendo o núcleo de uma célula somática do indivíduo adulto, foi implantado no útero de uma fêmea pertencente a outra variedade de ovelhas. O óvulo se desenvolveu, dando origem à Dolly. A técnica semelhante foi utilizada para obter a bezerra Vitória, resultado das pesquisas com clonagem animal feitas pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. A principal diferença nos procedimentos da produção da ovelha Dolly e da bezerra Vitória é que no segundo caso, o núcleo implantado no óvulo anucleado era proveniente de uma célula embrionária e não somática. As técnicas de clonagem têm como objetivo gerar organismos com genomas idênticos, mas o fenótipo de um clone pode não ser idêntico ao indivíduo clonado, doador do material genético nuclear implantado em outra célula. Isso ocorre essencialmente por dois motivos. O primeiro é que o genótipo sempre interage de forma complexa com as condições do ambiente para a determinação do fenótipo. Assim, não há como garantir que as condições de desenvolvimento desse embrião serão as mesmas para os dois indivíduos. Existe o DNA dentro das mitocôndrias, que os organismos clonados vêm do citoplasma do óvulo, que teve esse material genético retirado. Aqui a gente tem um resuminho do mapa mental com os principais pontos que a gente abordou. E aqui é uma questão dos pontos positivos e pontos negativos no questão das transgênicos, que por um lado a gente tem o aumento da produção, maior resistência a pragas, fungos, bactérias e insetos, resistência a agrotóxicos, aumento do conteúdo nutricional, maior durabilidade do tempo de estocagem, mas também tem a questão da seleção natural, que tende a ser maior em plantas que não são transgênicas, a eliminação das populações naturais de insetos, animais e outras espécies de plantas, e o aumento de reações alérgicas em determinadas pessoas.